Miriam Aquino, tudo bom? Começando mais um TV Síntese Semanal. Bom dia, Rafa. Como é que você vai? Depois do nosso descanso prolongado semana passada, essa veio quente para variar, né? Vamos aos grandes temas aí que a gente apurou que os nossos leitores preferiram. Diga lá. Teve um monte de coisa, uma coisa que chamou bastante atenção nessa semana foi a consulta pública a respeito dos bloqueadores de sinal de radiofrequência. Então, o que são? São os BSRs, né? São aparelhinhos que são usados para impedir que tenha uma rede móvel em um determinado ambiente, né? E aí essa consulta tratou tanto do bloqueio de sinal indoor, como é o que é feito em presídios, por exemplo, complexos presidiários, como no entorno. E esse bloqueio trata também do bloqueio de sinal não apenas para evitar a comunicação via celular em uma determinada região, mas como também para evitar que drones possam funcionar e possam ser usados, por exemplo, para fazer entregas dentro do presídio, esse tipo de coisa que acontece que só no Brasil mesmo que a gente vê acontecendo, pelo menos que a gente tem notícia. E aí o que acontece? Essa consulta chamou a atenção a Claro, foi lá, se posicionou, falou: olha, tem que tomar muito cuidado, Anatel, quando vai querer bloquear o sinal, porque você não pode prejudicar também a população que tem ali no entorno de uma região que vocês querem bloquear o sinal. Aí o usuário do serviço de telefonia móvel vai ser prejudicado. E a operadora também vai ser prejudicada porque vai ter um problema ali de geração de receita e o consumidor vai reclamar desse serviço. A Oi também foi lá e pontuou que, olha, para a gente pode ser complicado, vocês têm que tomar muito cuidado nos limites desse bloqueio, a gente acha que tem que ser só indoor, porque para o Wi-Fi bem específico fica só no presídio e não em outras áreas, né? A Oi não tem mais a unidade móvel, mas ela trabalha com Wi-Fi e o bloqueio é de sinais móveis, mas móveis não só de celular, móveis como também o Wi-Fi é uma tecnologia móvel também, né? E teve uma outra participação que eu achei muito interessante, que foi a da Associação de Radioamadores do Brasil, e eles estão falando, olha, também tem que tomar muito cuidado com esse bloqueio, porque vocês estão colocando na lista de frequências a serem bloqueadas, para ter uma permissão para serem bloqueadas, frequências que são usadas pelos radioamadores. E o que acontece? O radioamador usa ondas de longuíssima distância que atravessam países. Então, essa comunicação entre os radioamadores até de diferentes países, diferentes estados, pode ser prejudicada por conta de um bloqueio local, às vezes em um bairro, no entorno de um presídio, por exemplo. Então, eles pedem muita cautela e revisão dessa frequência aí que vai ser colocada ali. E já que eu estou falando de rádio amador, Miriam, também teve Deixa eu mais só duas coisas. interromper um pouquinho, Rafa. Dessa questão dos bloqueadores, eu acho que é uma coisa fundamental é a lei, a LGT, assegura a prestação do serviço. Então, bloquear serviços de telecomunicações é sempre uma coisa, é um debate que se leva no setor há muito tempo, porque não está previsto você não ter, não oferecer o serviço, né? E, enfim, essa questão dos radioamadores, para mim, é a mais grave mesmo, né? Porque hoje é um serviço, ele é essencial, a Anatel cada vez mais libera, facilita a vida deles, né? Exige menos coisa, e é um pouquinho agora das novas consultas que a Anatel está fazendo, né, para eles. Exatamente, isso que eu ia pontuar. A Anatel colocou no ar uma consulta pública que fala dos requisitos técnicos ali para homologar, perdão, não é requisitos técnicos, dos requisitos para homologação, critérios para homologação de equipamentos de telecomunicações para várias categorias, inclusive para rádio amador. Enfim, daí tem essa consulta É uma para consulta rádio amador. pública, né? Isso, E a Anatel isso. está colocando novos requisitos para os radioamadores, é isso, né? Está flexibilizando a retirada de licenças para os radioamadores. Você, por exemplo, só para apresentar uma carteirinha de radioamador já facilita ali, né? É, Ok. Outra enfim, coisa que eu achava muito legal aí na sua matéria, que não tem só a ver com os radioamadores, mas que eu achei muito interessante, você fez um balanço da posição do Brasil na conferência que vai acontecer agora em novembro da União Internacional de Telecomunicações. É a maior é a mais importante conferência dessa entidade, porque ela define o futuro da ocupação do espectro global. E significa, quando você define isso, você define tecnologia, você define globo, você define serviço, né? E aí você escreveu na sua matéria que há uma preocupação da Anatel, que vai levar para lá, que há um debate sobre como vai regular a frequência da Lua,
E aí eu aprendi com você que a Lua é usada para. E a Anatel está preocupada, porque ela acha que do jeito que estão querendo regular, pode atrapalhar os rádio Os amadores, amadores, porque eles usam a Lua para refletir os seus sinais. Olha que coisa bacana isso, né? Você não sabia é? disso? Eu não sabia. E acho que é por isso que eles conseguem cobrir o mundo inteiro com um sinal bem mais fraquinho, né? É É. realmente Bom, e aí, impressionante. só falando um pouquinho dessa sua matéria da OIT, eu acho que a coisa que mais impactou o mercado, a mim também, que eu não estava acompanhando, é o que você informa na sua matéria, que a Anatel decidiu não votar na decisão sobre a frequência de 6 MHz. Isso é importantíssimo por duas razões. Na reunião da Citel da semana passada, a nova presidente da FCC, a Jessica Rosenwell, queria enquadrar a Citel toda para fechar no apoio dos 6 MHz, que é a posição dos Estados Unidos, e que o Brasil já decidiu a favor, tá certo? E o presidente da Anatel foi bem duro lá, falou que o Brasil não vai fechar posição sobre essa questão, por várias razões, e houve, assim, acho que houve até um certo antagonismo lá entre a FCC e a Anatel. A Anatel falou com autonomia, foi importante. E aí é interessante lembrar que a secretária-geral da OIT também é uma mulher e também é norte-americana, que é a Doreen Boldenhalter. Enfim, é uma posição muito importante, quer dizer, interessante, um pouco antagônica, porque o Brasil tomou uma posição, destinou os 6 gigahertz integrais para a frequência de Wi-Fi não licenciada, sob o argumento do estímulo à competição, tá certo? Mas muito mais do que o argumento do estímulo à competição, porque os ISPs acham que isso eles podem enfrentar mais as grandes operadoras do celular, há uma disputa geopolítica e geoeconômica de padrão. Né? Os Estados Unidos fecharam a questão, querem que a América, todas as Américas fechem a questão sobre essa questão, e há uma posição da Europa e da China defendendo que essa frequência seja dividida em dois, metade para telefonia móvel, metade para Wi-Fi, que não é móvel, é fixo, né, Rafa? Ah, E essa decisão da Anatel é o interesse da Anatel também de colocar o Brasil na presidência, na vice-presidência de alguns grupos ali de estudo de definição do futuro do rádio espectro no mundo, né? Então, ela não quer também se indispor com potenciais aliados na votação aí para a eleição desses cargos, tá? Que a gente está levando vários candidatos para participar de vários desses grupos lá na é. WRC 23. Vamos mudar de assunto, vamos falar de oi, Miriam. Fala de oi, Bom, oi, importante. Oi. A Oi divulgou o resultado essa semana e deu mais detalhes a respeito da potencial venda da ClientCo, que é a sua unidade de fibra, a Oi Fibra, né? Na É, verdade, são os clientes da Oi Fibra, né? Ela não vai vender a ela infraestrutura já foi vendida, é, a infraestrutura é vital, né? Aí é que está o negócio. Vende a unidade, que é os clientes, e também os contratos com a Vital, se o comprador quiser. E acho que isso que é importante falar do que aconteceu. O Rodrigo Abreu, o CEO da Oi, falou: olha, o contrato que a gente tem com a Vital não deve ser considerado um impedimento, um impeditivo, para um potencial comprador adquirir a Oi Fibra, os 4 milhões de clientes que a gente tem. Isso pode ser negociado e acho que isso, na hora que tiver uma oferta concreta, isso pode ser todo mundo sentar à mesa e conversar exatamente qual que vai ser o papel da Vital, se ela continua, se ela não continua, e em que medida dentro dessa client call Ô, vendida Rafa, aí. você Também ele acredita falou que nisso? eu acredito que eles vão ter que sentar para negociar. Na semana passada, a gente tem que lembrar que o Gebara, o presidente da Vivo, falou que o fato deles, da Client Co, ter atrelada a rede da Vital, diminui o interesse da Vivo, por exemplo, em ter esse ativo, até porque Então, é ele uma tem questão já, assim, é sócio da Brasil. eu não consigo ver na relação simbiótica que tem a Oi com a Vital, tá certo? Com a dívida, com a negociação da dívida, a compra de cabo, assim, de todo envolvido. A Vital está com todos os bens reversíveis da Viva, assim, eu não consigo ver a Oi vender alguma coisa que não tenha a Vital no meio. Assim, não sei como, entendeu? Se isso acontecer, vai ser muito difícil que a Vital não tenha algum papel nessa rede, assim. Eu Nessa acho que não venda, é. não tem, eu não vejo como é É, que isso é possível, né? Não consigo isso. enxergar. Por exemplo, o que eu acho que é possível, e aí Até o só dono da especulando. Vital é o agenciador financeiro da venda, não é o BTG?
O que eu acho que é possível, por exemplo, a Oi não tem penetração em São Paulo. Então, digamos que numa venda para Vivo, por exemplo, né, hipoteticamente, aí não teria papel nenhum da Vital no estado de São Paulo, por exemplo, teria um combinado nesse sentido. Aí no resto do Brasil, em cidades onde a Vivo não tem também atuação ainda com fibra. Isso seria arranjos ainda. Eu acho que é um negócio ainda muito incipiente, né? O Abreu falou assim, olha, os assessores financeiros, como por exemplo o BTG, que é sócio da Vital, Que é o dono da é, Vital. vão trazer os cenários para a gente, vão trazer os cenários e É. falar como é que isso vai Como ser é que feito. vai ser o modelo? Olha, meu Deus. Outra coisa que ele falou é Engraçado. assim, eu acho pouco estratégico que haja fatiamento dessa base, que seja vendida em pedaços. Lembrando que Aham, a imóvel foi vendida em pedaços para as três, TIM, Claro e Vivo, né, lá atrás, tá? Então, aham. são comentários, são coisas que ele posicionou publicamente aí na divulgação do balanço dele, mas ainda tem, acho que, bastante água para correr embaixo dessa ponte. Não vai ser algo que vai ser daqui a 3 meses, vai ter uma solução, viu, Mili? Tá bom. Antes da gente falar do que a gente gosta, mas que ninguém gosta, que é o regulatório, teve uma notícia ontem também, acho que impactante no mercado, que é a Anatel entrando numa das maiores empresas com ação na Bolsa, entrando lá e prendendo o produto, enfim, pirateado, contrabandeado, né? Fala aí, Rafa, o que aconteceu com a Isso Multilaser? mesmo. A Anatel entrou no galpão da Multilaser em Extrema, em Minas Gerais, lacrou 112 mil produtos, que dá 2 milhões de reais em produtos. São produtos como fone de ouvido Bluetooth, drones, enfim, coisas que usam o espectro radioelétrico, que deveriam ser homologados na Anatel e que não eram. Tá? Isso faz parte da ação de combate à pirataria da Anatel, de produtos não homologados. E foi lá, entrou na Multilaser, que é um grande vendedor, é um grande distribuidor de produtos. Qualquer um que vai comprar nas lojas ali de celular um produtinho tem algo que foi distribuído pela Multilaser. Então, realmente é importante. Como você falou, ela tem ações na bolsa, com certeza vai ter um reflexo hoje, já que a notícia saiu ontem, né? Ok, agora vamos para o que a gente gosta, que é regulatório. Essa foi uma semana muito intensa. Primeiro, a Anatel comemorou 26 anos, né? Interessante, essa data sempre é uma data que a gente tem que lembrar. E ontem, Telebrás comemorou, não sei por que que eles somam essas datas todas, porque ela já foi extinta, fechada, não sei o quê, mas 51 anos. Dentro dessa comemoração, Telebrás o presidente da Telebrás falou coisas importantes, junto com o aniversário da Telebrás, como presente, ela ganhou a votação da Câmara dos Deputados, dando a preferência das estatais Telebrás e Correios na aquisição da administração pública. Isso me parece ser fundamental para a geração de receita deles, tá certo? Vamos ver como é que eles vão conseguir agora captar, né? Porque não basta ter preferência, tem que convencer o cliente, mesmo sendo a administração pública. E o que eu achei muito interessante é que o presidente, o Federico, falou que a Telebrás, então, vai entrar no mercado de data center, mais um grande player aí para esse agitadíssimo mercado, né? E em relação à Anatel, o mais importante não foi a reunião em si dos 26 anos, mas o que veio depois, que foi a publicação dos acórdons do acordo Unity Vivo e das consultas públicas, Plano Geral de Metas e Regulamento de Uso de Espectro. Rafa, o Unity, está com você um pouquinho. O que você acha do acórdão? A grande dúvida que tinha que assim, tinha empresa pedindo para participar do chamamento, né? Por obrigação, a gente tem que fazer um chamamento aí para todo o mercado no Brasil de provedores de internet. E tinha gente falando assim, mas eu tenho que ser tem que ter esperto, tem que ter licença de serviço móvel ou não para participar, né? Porque a Winnet estava respondendo que tinha que ser um entrante no mercado móvel. E aí o acórdão traz, assim, segundo a Telcom, tira essa dúvida, fala, não, ó, fica claro que MGNOs podem participar, por exemplo. E o Baigorre ontem deu uma coletiva de imprensa, eu perguntei para ele qual é o entendimento dele, ele falou, não, isso vale mesmo para todo mundo, o chamamento tem que ser amplo. Só que ele pontuou uma coisa, a Wind tem todo o direito de fazer o chamamento que ela quiser. Só que se ela fizer um chamamento que tem uma vírgula diferente do que foi acordado do que foi definido pelo conselho diretor da Anatel, aí ela não pode, de maneira alguma, assinar acordo com a Vivo sem correr risco de uma sanção, sem passar por um processo administrativo dentro da Anatel. Acho que tem duas coisas importantes nesse acórdão, Rafa. Primeiro, aquela questão que para mim é fundamental para a decisão da Vivo, ou seja, proibir que a Vivo
faça acordo de exploração de rede ou run sharing e tal, com os outros PMS, ou seja, com Claro e TIM até 2030, né, nas cidades com menos de 100 mil habitantes. Acho que é essa questão que vai apontar se a Vivo vai ou não manter o acordo, né? Então, estamos esperando. O mercado avalia que, se Vivo não mantiver o acordo, é possível que a Voinit não tenha modelo de negócio e devolva a frequência. Enfim, tem se especulado isso. Ou também, uma coisa que eu acho importante no acórdão é de que tem algumas restrições lá que a Anatel estabelece, não por causa do acordo, mas por causa da compra da Oi Móvel. Então, a Oi Móvel ainda está, a compra dos ativos da Oi Móvel pelas três grandes está respingando ainda na regulação da Anatel. E vai ter impacto também no Plano Geral de Metas de Competição, porque ele leva muito dessas coisas e aí fica uma coisa perene como uma regra para até que seja mudada, né? A cada, sei lá, até 10 anos e tal. Então, acho que isso é importante. Eu tenho dúvidas, viu, Rafa? Eu ainda não sei se está pacificado que se MVNO credenciado teria direito ao Eu fiz a espectro da matéria, Vivo. eu fiz uma matéria ontem, tem lá a lista de todas as MVNOs que são consideradas SMP no Brasil. Tá? Que são O total de autorizadas, né? o total de empresas que têm licença SMP no Brasil, aí contando claro, e a própria Unity, e Vivo e TIM, são 23 empresas, tá? Uhum. Pelos dados de outorga da Anatel, tá? Ok. Isso está lá na matéria. Mas E isso aí, então. vamos encerrar com uma notícia boa para o setor, a reforma boa para o setor, boa para o país, Só e uma não sei se é coisinha boa. ainda, Rafa, em relação às consultas públicas, o Plano Geral de Média de Competição, que eu vou ler com muito cuidado agora no final de semana, que não deu tempo, me chamou a atenção que a Anatel coloca no mercado. Eu li a sua matéria, então preciso ler o que é. Coloca como mercado relevante TV por assinatura, é isso mesmo? Não era. Não, ela tá lá mencionada, mas não tem nenhuma regra por conta da assimetria atual entre o streaming e Ah, tá o. bom. Entendeu? Mas ela reclassificou, antes era só ah, TV paga, aí ela reclassificou como novo mercado relevante a ser observado, é um mercado de conteúdo híbrido, que aí inclui ok. TV paga e Mas streaming, não tá? Mas houve não tem, nenhuma não tem regras, não, tá? É assimétrica realmente para eles, não, ficar, né? é uma Legal. adaptação da linguagem para os novos tempos. O que é importante, porque sinal que eles já estão vendo isso, né? Como final, então, reforma tributária, né? Reforma tributária avançou, passou no Senado, e vai para a Câmara. Semana que vem deve ser votado na Câmara. Quer comentar, Miriam? Processo longo. Longo, essa reforma eu acho que é uma coisa fundamental, muito importante. Acho que é uma vitória do Haddad, do governo Lula, mesmo que com todas as coisas que existem, mas é uma reivindicação de 100 anos, sei lá, de décadas da sociedade, da indústria, do poder, né, de todo mundo. É uma reforma que agrada mais ou menos todo o setor, porque ela tem uma transição muito longa para ser feita e tal, mas acho que daqui a 30 anos vai estar o resultado para o país muito melhor. Né? Para o setor, especificamente, ele não levou o que queria, ou mesmo eu acho que para a sociedade seria muito melhor. A internet é um bem essencial, então ela deveria estar enquadrada mesmo na essencialidade, mas também não foi sobretaxado como se temia, né? Entrar lá junto com o cigarro, com a água, como ele é hoje. Só que há ainda algumas pendências que que serão resolvidas na lei complementar, né? Uma questão do cashback, que eu ouvi no finalzinho do debate, que é você dar enfim, quase uma cesta básica, né? Uma bolsa, um ticket, coisa para a população de baixa renda. O setor elétrico recebeu esse subsídio, setor elétrico. O usuário, né, de energia elétrica, eu acho que o usuário de telefonia também deveria ter dinheiro de baixa renda, né? Afinal, são as mesmas baixas rendas, né? E eu acho que consome muito mais internet até do que energia, sei lá, ou a mesma coisa, né? Se bem que eu acho que a internet faz mais falta. E a questão também ali ainda vai ser regulamentar a questão do compartilhamento da rede, né? Também como é que vai se dar isso, eu acho que isso é um ganho importante também. Mas ainda está se fazendo conta, o setor de TIC está falando que o aumento de carga tributária vai ser bem grande para esse setor, né? Vamos ver. É isso aí. Então, Miriam, até semana que vem. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.